Olá, amigos. Bem-vindos à 71ª Semana do Livro Espírita de Franca. Temos diversas promoções excelentes na nossa livraria, física e virtual, e recebendo diversos palestrantes para conduzir os estudos durante esta semana. Passo a palavra, então, para o nosso amigo palestrante de hoje, com muita alegria. Muito boa noite, corações amigos do Templo Espírita Vicente de Paulo. É com enorme alegria que nós tornamos uma vez mais nessa casa a buscar o amparo de Jesus, agasalhar a todos que seguem essa palestra dessa noite. Fique conosco nessa próxima hora que segue e que assim possa ser. Muito bem, meus amigos. Eu me lembro que eu caminhava com aquele grupo e o grupo seguia ao encontro de corações que atravessavam momentos menos doces, momentos mais amargos, até que em determinado momento nós nos encontramos com um grupo de pessoas e eu vi uma jovem senhora, talvez de uns 40, 43 anos de idade. E eu percebi que ela tinha os olhos orvalhados de lágrimas. E naquele momento ela teve a oportunidade de falar. Hoje, quando despertei pela manhã, eu pensei o que não devia, falei o que não podia e fiz o que não era correto. E depois de se expressar dessa forma, percebi que sua fronte baixava, qual se o peso do remorso ou o peso do arrependimento a levasse a baixar os olhos, castigado pela dor que a perturbava naquela hora, naquele instante que seguia. Eu tive a oportunidade então de lembrar a ela que o arrependimento é um tesouro que alcança o nosso coração e nos estimula e nos traz energia para convidar cada um de nós à reparação, a levar ali o pedido de perdão, a levar ali a compensação pelo erro que cometemos. No entanto, comentava ainda com o seu coração que era necessário guardar um tanto mais de humildade. Se guardasse humildade, ela certamente iria reparar os equívocos e os enganos e reconquistar a paz ao seu coração. Pensar, falar e agir. Alguém poderá perguntar, mas o que é pensamento? Estudando o pensamento com André Luiz, nós vamos descobrir que o pensamento é alguma coisa. Ele diz que pensamento é matéria mental, de corpúsculos, de átomos mentais, e estas expressões é que, irradiando de cada um de nós, ela cria o halo vital, ela cria a aura de cada um de nós. E quando cria essa aura, ela tem algumas considerações, ela tem algumas condições específicas. Quando a bondade, a generosidade, a caridade, a fraternidade, a prece e o amor é a realidade de alguns corações, essas irradiações do pensamento, elas são brilhantes, elas são iluminadas, elas são plenas de paz e entram em conexão com a corrente divina, e a corrente celeste auxilia aquele coração a avançar um tanto mais no campo da harmonia, no campo da serenidade, no campo da paz. No entanto, há corações que guardam outros pensamentos, pensamentos de vingança, de ira, de raiva, de ódio, de desejo de fazer o mal, a crueldade, a maldade, e quando esta é a realidade dessa casa mental, as irradiações são sombrias. E essas irradiações, quando alcançam a formar o nosso halo vital, elas são deletérias e elas irradiam de nós outros. E quando irradiam de nós outros, elas vão alcançar alguns corações, trazendo alguns prejuízos na desarmonia, no desequilíbrio, no cansaço, provocando até mesmo algumas doenças, algumas enfermidades. Então é necessário, como dizia Jesus no Horto de Getsemane, para Pedro, João e Tiago, vigiar e orar. Vigiar a nossa casa mental, para ver quais os sentimentos e quais os pensamentos que lá estão, para saber quais são as nossas companhias, para saber qual é o nosso estado da alma. Então é imperioso vigiar
para não tombar em desequilíbrios. Quando nós deixamos que estes pensamentos sombrios dominem a nossa casa mental, nós criamos um colapso em nosso campo físico. Nós criamos brechas, e essas brechas nós somos assaltados por vírus, por bactérias, por micróbios, e nós temos dificuldades muitas. Nós adoecemos e sofremos. Quando nós temos essas expressões lamentáveis e deploráveis, elas são deletérias e vão alcançar a tantos que estão ao nosso lado, produzindo um desconforto terrível e perturbador. Daí a necessidade de observar a nossa casa mental, de vigiar conforme convidara-nos Jesus. É necessário lembrar como nós despertamos, como nós acordamos, como é a nossa manhã. Há muitos corações que despertam irritados, alterados, inquietos, acordam com presságios os mais perturbadores, com pensamentos negativos, com pensamentos infelizes, e eles já acordam mal-humorados, agredindo, disparando verbetes infelizes, ácidos, ásperos, corrosivos, a alcançar a esposa, os filhos, os irmãos, aqueles que lá estão, e estas palavras, quando escapam da boca daquele coração que as menciona, as diz, ela vem impregnada dessas sombras que são deletérias, que são venenos, que são tóxicos, a alcançar os filhinhos, a alcançar os velhinhos que já estão naquela condição, sem tanta energia, sem tanta força, a alcançar aqueles que não se defendem com o hábito da prece, com o hábito da oração, com o hábito da vigilância. E eles padecem, porque essas expressões envenenadas intoxicam, perturbam e desequilibram a pessoa que lá está. Então é imperioso vigiar um tanto mais para não sofrermos. É necessário que o nosso despertar, que o nosso acordar, ele seja diferente. Que a gente possa despertar com a cantilena da prece, a canção da oração e falar com Deus expressando a nossa infinita e imensa gratidão por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos oferecido. Na sua bondade infinita, Deus nos oferece o corpo e nos permite enxergar, raciocinar, ouvir, nos deu os braços para trabalhar. E quando nós trabalhamos, nós evitamos que o tédio alcance o nosso coração. Nos deu as pernas para caminhar e quando nós caminhamos, nós podemos ir ao encontro daqueles que necessitam de uma palavra amiga, de um recurso singelo que possa aliviar, que possa mitigar as suas dores. Então, é imperioso despertar e acordar com a prece da gratidão, com a prece de afeto e de amor. Agradecer, sim, pela família, agradecer pela esposa, porque a tua esposa é meu amigo, é sua médica, é sua enfermeira, é sua psicóloga, é sua arrumadeira. Ela passa com tanto carinho as roupas, ela faz a comida com tanto afeto, e quando o afeto é a realidade da sua casa mental, ela vai inundar e impregnar aqueles alimentos de expressões que são saudáveis à nossa necessidade física. Ela cuida com muito carinho dos tesouros confiados por Deus, que são os seus filhos. Então nós devemos expressar a nossa gratidão pela família que temos, pelo trabalho em que nós nos encontramos e pela doutrina e pela convicção que alimenta o nosso coração, ilumina a nossa alma e estabelece um roteiro para buscarmos Jesus e vivermos o Cristo um tanto mais, exercitando os seus preceitos celestes, os seus preceitos sagrados, os seus preceitos divinos. Por isso devemos ser muito gratos à doutrina espírita, que lança luzes na intimidade de nossa alma, inspirando-nos sempre mais a buscar o caminho da retidão e nos leva à jornada divina para alcançar Deus e trazer no coração a harmonia, a serenidade, a paz de que nós tanto necessitamos, de que nós tanto precisamos. Mas é curioso o nosso dia. No nosso dia a dia, alguns corações que são descuidados, são negligentes com a vigilância daquilo que falam e daquilo que fazem. Há corações que, às vezes, descuidados, eles se deixam levar a
dirigir expressões menos felizes, sobretudo diante daquele que não está à nossa frente, que está longe. Invariavelmente, às vezes acontece, todos os dias a pessoa lembrar de alguém e dizer que ele é infiel, que ele é ciumento, que ele é invejoso, que ele é criminoso, que ele é maldoso, que ele é mal-humorado, que ele é irritado, e nós vamos oferecendo todas as classificações as mais infelizes para aquela pessoa. Nós julgamos a toda hora, a todo instante, aquele que está distante de nós outros. E André Luiz e Emmanuel vêm nos dizer que quando essa atitude é a realidade do nosso coração, essas expressões que nós lançamos àquele que está distante, infiel, ciumento, invejoso, criminoso, cruel, perturbador, ele diz que a nossa mente é um espelho e nós vamos impregnando com essas anotações os tecidos sutis da alma. E essas expressões que nós vamos chamando esse ou aquele, dessa ou daquela forma, dessa ou daquela maneira, ela passa a se impregnar em nossa casa mental, nos tecidos da alma. E até que em determinado momento ele alcança uma dimensão que nós passamos a viver essa realidade. Olha, nós nos expressamos como invejosos, como ciumentos, como maldosos e às vezes até como há algumas atitudes menos felizes que nós não esperávamos. Disse Jesus para que a gente não julgasse, porque quando nós julgarmos, a gente pode ser alcançado pelo aquele mesmo clima em que nós estamos às vezes censurando, criticando. Há sim a necessidade de corrigir. Há corações que pedem a correção, mas a nossa correção ela vai ser com muito amor e com a moral cristã, aproveitando os preceitos de Jesus para levar àquele coração que ele possa viver àquela realidade e caminhar na direção do Cristo, conquistando esses valores sagrados para guardá-los no coração e caminhar um tanto mais. E quando nós assim o corrigimos dessa forma, ele vai guardar em tua casa mental as expressões mais doces, as atitudes mais nobres, para que possa impregnar sim as palavras que escapam do seu coração, dos recursos mais doces e suaves, para levar a realidade doce, para que aquela pessoa possa se transformar, possa se tocar, possa se modificar. Eu, no dia 17 de março, 17 de março é o dia do meu casamento. Já foi há muito tempo. E no dia 17 de março, todo dia 17 de março, eu levo flores com muito carinho à minha esposa. É para lembrar a data do casamento. E eu faço com muito carinho. E nesse dia 17 de março, eu estava caminhando pela manhã, minha filha estava do meu lado. Quando minha filha estava do meu lado, ela me lembrou, papai, e as flores para a mamãe. Sim, sim, minha filha, nós já estamos indo ao supermercado, porque hoje compra flores também no supermercado. E nós fomos ao supermercado. E minha filha pegou um carrinho, eu já fiquei um pouquinho espantado. E ela foi na primeira gôndola, olhou para aquela flor e disse que flor linda, minha mãe vai adorar. Olhou para outra, que flor perfumada, minha mãe vai ficar extasiada com essa flor. E mais essa flor, e mais outra. E eu comecei a ficar preocupado com o custo, mas vale a pena. Levar flores, levar colorido, para lembrar a alegria que a gente deve a tantos corações, especialmente a esposa, e também as esposas ao marido. E minha filha pegou várias flores ali naqueles vasos e tudo mais. E quando nós fomos passar ao caixa, minha filha começou a tirar as flores, colocava uma aqui, outra ali, outra acolá, e a moça foi passando. E eu percebi que no caixa ao lado havia um casal, e aquele casal tinha uma filhinha de mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade. Eu olhei naquela criança e percebi que ela estava encantada com aquelas flores. Minha filha passava uma flor e os olhos daquela jovem, daquela garotinha, acompanhavam as flores. Até que em determinado momento, aquela garotinha bateu no braço da mamãe e disse, mamãe, que flores lindas são aquelas. E minha filha passava mais uma, mais outra, até que sobrava só 3. E eu comecei a fazer uma torcida no meu coração.
Tomara que minha filha possa ofertar uma flor àquela garotinha que lá estava. E minha filha pegava uma flor e só faltava 3, só faltava 2. Quando faltava só 2, minha filha pegou aquela flor linda, belíssima, de uma forma diferente, adiantou-se para a criança e disse: meu anjo, essa flor é para você. Quando eu olhei para a criança, ela pegou a flor, eu vi acender uma luz de doce alegria. A criança ficou extremamente feliz e encantada com um presente notável que ela havia ganhado. Ela trouxe aquele presente ao coração, como se guardasse com infinito carinho, com infinito amor. Ela olhou para sua mamãe e apresentou: mamãe, ganhei uma flor. E isso encantava aquela garotinha e mamãe disse: agradeça, jovem. E a menina, com um sorriso que eu não vou mais esquecer, disse: muito obrigado. E eu acompanhei aquela garotinha, percebi que ao longo do caminho até chegar no carro de papai, ela trazia a flor bem guardada no coração. E quando ela entrou no carro, era como se ela olhasse aquele presente divino. Aquele dia eu disse para minha filha, aquela atitude, aquele fazer fez a diferença para você hoje. Até mesmo bloqueei aquela garotinha que recolheu aquele presente, aquela flor que ela não esperava, ela jamais vai esquecer. Ela vai se lembrar para todo sempre. Diz um filósofo americano chamado Ralph Waldo Emerson, mais ou menos assim: aquilo que você faz fala tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Então aquela atitude vai ficar gravada naquele coração daquela jovenzinha, muito mais que dezenas e dezenas de páginas desse ou daquele livro. As atitudes nobres e doces falam muito alto e as pessoas copiam. Que aquela jovenzinha possa ter copiado essa atitude e amanhã ela vai se lembrar de ofertar e oferecer não só uma flor, mas também um sorriso a tantos corações que padecem e que sofrem. É lembrar das melhores atitudes que nós devemos guardar e viver no dia a dia. Se assim a gente o fizer, nós estaremos contribuindo sim com tantos corações ao nosso lado. Eu me lembro do ano de 2019, e no ano de 2019, a médium Mayra Rocha, ela esteve pela primeira vez em Franca. Talvez foi uma das primeiras vezes que ela saiu de Brasília. E quando ela veio ao Recanto Espírita Maria de Nazaré, ela realizou ali algumas psicografias. E nessas psicografias elas foram gravadas pelo Idefran. E logo o Idefran publicou essas psicografias, essas cartas consoladoras. Eram cartas notáveis, que dizia do amor das mamães que partiram, ou dos filhos que lá estão e que vieram trazer o seu recado de imensa alegria e saudade de aqui estar e de continuar amando sempre mais as pessoas que com ele conviveram quando estava aqui na Terra. E eu tive ali o meu telefone anotado no vídeo, naturalmente, porque nós participamos do Recanto Espírita Maria de Nazaré, e nós começamos a receber um grande número de telefonemas. Eram pessoas, muitas, que desejavam uma carta psicografada, um recado de papai, de mamãe, de um filho, de alguém que havia partido, às vezes de forma abrupta, às vezes de repente, e fazia tantos corações padecer e sofrer. Mas eu percebi um número de pessoas que me ligavam, eram filhos. E esses filhos pediam por caridade que Mayra pudesse mandar uma carta da mamãe que havia partido. E alguns deles me contavam a história dessa ansiedade de ter uma carta de mamãe que partiu. E muitos deles diziam mais ou menos assim: é que ao longo do tempo em que ela esteve na Terra, eu fui um filho que a maltratei, eu fui um filho que a abandonei, eu fui um filho indiferente, eu fui um filho que às vezes a ofendia. E no momento mais grave, mais difícil, quando a doença
tirou as forças das mãos de mamãe, tirou as forças das pernas de mamãe, já não poderia mais caminhar e que precisou ficar presa a um catre, a um leito de dor. E eu me distanciei, eu deixei ela entregue à sua própria dor. E mamãe partiu, e agora o meu coração está ralado, está castigado pelo remorso, e eu desejo uma carta de mamãe para saber se ela me perdoa, para saber se ela entende o meu erro, o meu equívoco, a minha falta. Eu dizia então ao jovem, meu jovem, a carta psicografada é possível. No entanto, há tantos corações que precisam de uma carta que pode demandar um tempo maior. Mas tive a oportunidade de dizer a ele que Jesus lhe fazia um convite notável ao seu coração. Jesus o convidava para que ele se levantasse e corresse para os hospitais da sua cidade. Nesses hospitais há um grande número de mamães que estão sozinhas, esperando um abraço amigo, uma palavra consoladora, confortadora, que elas tanto têm necessidade. Nos asilos e nos abrigos para velhinhos, há tantas mamães esquecidas que você pode ir lá levar o teu abraço, levar uma flor, levar talvez uma fatia de bolo, levar uma palavra amiga. Se assim o fizer, tu estarás alegrando, consolando e confortando a sua mamãe que partiu. São atitudes que nós devemos guardar no coração e viver o dia todo, a toda hora. É também uma lição para o nosso coração. Se nossa mamãe partiu, nós vamos socorrer as mamães que aí estão. Se o nosso filho ou a nossa filha partiu também para o mundo espiritual, que a gente possa estender os braços e as considerações amigas à mocidade de hoje, sempre ajudando, sempre auxiliando. Se nós assim o fizermos, certamente nós estaremos contribuindo da melhor forma, da melhor maneira. Todos nós sabemos que às vezes nós deixamos escapar uma palavra menos doce. E essas palavras ácidas, ásperas, elas corroem, elas prejudicam, elas machucam, elas ferem a pessoa que ali está. Mas não só as palavras, igualmente as atitudes. Quando as atitudes não são muito felizes, nós, às vezes, muito sofremos pelo nosso erro. E o tempo para reparar o engano, às vezes, ele é desde alguns minutos até um tempo maior. Você pode, andando, caminhando, tropeçar em alguém e pedir-lhe desculpas por você ter machucado o pé daquela pessoa. E a pessoa vai olhar para você e com serenidade vai dizer, deixa para lá, não foi nada. Então você reparou em um minuto, não mais do que isso. 2000 anos atrás, nós vamos encontrar Jesus na Galileia. E Jesus convida os 12 discípulos. Apenas um dos discípulos não era da Galileia, era da cidade de Queiriotes. Ele se chamava Judas, Judas de Queiriotes, ou Judas Iscariotes, como nós conhecemos. E Judas ficou, claro, encantado com os prodígios e com os milagres que Jesus realizava. E Judas sempre se insurgia com o Império Romano que dominava Israel. Ele desejava subjugar os romanos de então. E entendeu que Jesus, que realizava prodígios notáveis, milagres e encantadores, ele teria potenciais e forças para ali dominar o exército romano, vencer os romanos, e Israel passaria, claro, a ditar as normas de então. E Judas, então, acaba denunciando Jesus ao Sinédrio. E o propósito de Judas era que, quando o Sinédrio, quando os romanos alcançassem Jesus, uma legião angélica iria pulverizar aqueles romanos de então, o Sinédrio de então. Mas aconteceu exatamente o contrário. Jesus se entregou de forma resignada, paciente, consciente, sereno, calmo e tranquilo, e isso castigou o coração de Judas com um remorso terrível que ele não pôde mais viver. E Jesus também partiu naquele dia, mas Jesus não foi às culminâncias celestes. Jesus vai, em primeiro lugar, consolar e confortar Judas, que lá estava.
E Judas demandou um grande tempo para alcançar a redenção da consciência, a libertação de sua alma. Somente 1400 anos depois, na condição de Joana d'Arc, é que ele encontrou-se com as luzes da redenção a agasalhar-se da paz, da serenidade e da harmonia. Apenas lembrando que nós devemos trabalhar sempre mais, um tanto mais. Eu me lembro que eu estava seguindo no corredor daquele hospital do coração, até que eu encontrei um jovem, talvez de uns 45 anos de idade. Ele estava ali no seu leito. Quando ele estava no seu leito, nós ali falamos com ele, conversamos com ele. Meu amigo, nós podemos formular uma prece e ler uma mensagem de serenidade, de carinho, de Jesus para o seu coração? Eu percebi que o semblante, a fisionomia daquele rapaz, ele ficou sombrio. E ele já foi logo dizendo: se você insistir em rezar aqui no meu quarto, eu vou lhe agredir. Eu limitei naturalmente a desejar um bom dia a ele e de lá sair e continuei seguindo naqueles corredores. Mas o desejo do meu coração era voltar. Era voltar e dizer àquele rapaz que as razões das dores do seu coração era resultado das expressões menos doces que ele vivia. Que ele pudesse pensar Jesus, que ele pudesse falar Jesus, que ele pudesse viver Jesus. Se assim o fizesse, as correntes celestes, as correntes divinas iriam alcançá-lo, iriam oferecer e ofertar a ele as essências celestes que trazem o benefício de que ele tanto precisa, tanto necessita para caminhar um tanto mais. No entanto, ele havia feito uma escolha, a escolha da agressividade, a escolha da alteração, a escolha da inquietação. Mas nós devemos dizer que há uma mestra notável chamada vida. A vida vai apontar outros caminhos àquele coração até que ele se encontre definitivamente com Jesus e viva essa realidade para que a paz possa estar um tanto mais no seu coração. Eu me lembro, eu me recordo de acordar todos os dias, e quando eu acordo todos os dias, eu gosto muito de fazer o café. E quando eu vou fazer o café, eu vou lá, coloco a água para ferver, eu coloco uma xícara de açúcar, coloco 3 colheres de pó de café, preparo o pão, levo o pão ali para a mesa, levo a margarina, levo a xícara e deixo tudo ali e volto para ver a água ferver. E eu sempre vejo pela manhã 5 pardais chegando até a minha mesa, a mesa da minha casa. E eles lá chegam na mesa da minha casa e começam a bicar o pão que eu vou apreciar. E eu tenho que correr e dizer a ele: meus amigos, daqui a pouco eu vou alimentar, mas esse é o pão que eu vou apreciar daqui a pouquinho. E dessa forma, assim segue. Eu me afasto um pouco, eles lá chegam. E eu comecei a perceber que havia um dos pardais, aqueles 5 pardais, um deles, quando eu me aproximava, ele tinha um pouquinho de dificuldades para levantar voo ligeiro, célere como os outros o faziam então. E eu verifiquei um dia que aquele pardal tinha essa dificuldade porque ele não tinha uma perna. Uma das pernas daquele pardal havia sido cortada. É por isso que ele tinha aquela dificuldade. E essa dificuldade tomou o meu coração de piedade e de compaixão. E eu passei a tratar daquele pardal com mais atenção, com mais carinho, jogava o pão ali do lado para que ele pudesse se alimentar sem muito esforço, sem muita dificuldade. Meus amigos, a vida é dessa forma. Nós estamos caminhando pelas avenidas do mundo e nós estamos nos encontrando com um número muito, muito grande de pessoas. Não são pessoas que têm a perna cortada, mas seguramente a grande maioria tem um coração partido pelas enfermidades atrozes, que esperam e convidam o teu coração a levar uma mensagem de Jesus, uma palavra amiga que possa consolar e auxiliá-los a aliviar um tanto mais. Nós temos visto papais que perderam filhos e que contam silenciosamente com o teu abraço. E o teu abraço a aquecer-lhes o coração, a minorar, a minimizar, a balsamizar
as dores tão grandes que lhe perturbam nesses tempos que passam. Nós temos visto aqueles corações castigados pela penúria, pela miséria e por problemas tantos, por problemas amargos, e eles sofrem, e eles padecem, e eles esperam silenciosamente que você possa estender as mãos levando a migalha de um pão qualquer que possa minorar as suas dificuldades e acender a chama da esperança, da coragem, para que eles possam prosseguir um tanto mais. Desta forma, meus amigos, Jesus convida os nossos corações a guardarem em nossa casa mental os pensamentos mais nobres, os pensamentos mais elevados, mais expressivos, para que eles possam impregnar as nossas palavras com luzes a alcançar aqueles que lá estão, levando ali a serenidade, a harmonia, a paz. E estas atitudes possam alcançar também as nossas mãos, vestindo as luzes iluminadas de Jesus, a levantar tantos tombados pelo caminho e, claro, ofertar e oferecer as palavras mais doces que possam consolar sempre mais. Se nós assim o fizermos, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso falar e o nosso fazer, ele vai ser cristão. Ele estará atendendo os preceitos iluminados de Jesus. E dessa forma, nós vamos consolar e confortar, mas muito mais. Agindo dessa forma, nós vamos criar conexão com as correntes celestes, com as correntes divinas que alcançam os nossos corações, trazendo a doce paz, a doce harmonia, para que possamos viver Jesus, caminhando, amparando e protegendo a tantos a nossa parte. Sigamos com Cristo e que a gente possa viver um tanto mais os seus preceitos para que essa corrente celeste possa envolver os nossos corações e possamos, dessa forma, irradiar essas estrelas de amor e de paz. E que assim seja.